Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inspiração, revelação, iluminação da Bíblia. Vamos ver quais são as diferenças entre esses três termos. Mas só para recapitulando o que nós falamos na semana passada, nós falamos da origem da Bíblia, aonde se originou, como foi escrito, por quem foi escrita a Bíblia, as suas divisões. Nós falamos na lição passada, quando nós estudamos sobre a origem da Bíblia, que os discípulos de Cristo tiveram seus discípulos. Nós citamos alguns discípulos aqui, como Policarpo, Orígenes, Tertuliano, Cipriano e outros chamados pais da fé, não é? Que foram eles que fizeram cópias, muitos deles eram cópias originais, não é? Daquilo que o próprio apóstolo Paulo, que os discípulos escreveram. Então eles fizeram cópias daquilo que os apóstolos escreveram e os discípulos escreveram acerca dos livros bíblicos, não é? E essas cópias foram se multiplicando. Isso é uma maneira de manter acesa a chama. Nós falamos também que a princípio a Bíblia, ou porções, livros da Bíblia foram escritos em papiros ou em pergaminhos, não é isso? Só mais tarde que eles vieram a serem escritos em codex, que eram tipo tabuinhas de cera, que imitavam mais ou menos um livro, um caderno, e ali eram escritos. Nós sabemos também que não existem mais. Vocês podem fazer uma pesquisa no Google, se você quiser depois, que é bom. Hoje no Google você acha tudo. Não existem mais os originais nem do Novo, nem do Velho Testamento. As últimas revelações que nós tivemos, foi os pergaminhos do Mar Morto, não é? E alguns papiros que foram extratos, não é? De livros como Isaías, por exemplo. E nesses pergaminhos, ali nas cavernas do Mar Morto, junto ao Mar Morto, foram achados alguns fragmentos do livro de Isaías, por exemplo. E quando você pega esses fragmentos, você vai comparar com o livro de Isaías que foi escrito hoje, a Septuaginta, e é igualzinho, não tem nenhuma diferença. Nós estudamos também, só recapitulando o que nós falamos na semana passada, não é? Que entendemos que o Velho Testamento, não é? Para os judeus, a Torá, foi escrita tanto no hebraico como também no aramaico. E uma vez que o Velho Testamento foi traduzido para o grego, tomou o nome de quê? De Septuaginta, né? Que faz alusão, na verdade, aos 72 anciãos da diáspora, né? que não estavam vivendo em Jerusalém, estavam fora, que traduziram a Bíblia para o grego, certo? Mais tarde, nós tivemos a tradução do grego, do hebraico para o latim, tomou o nome de Vulgata. Só para a gente ter uma ideia da história, de como a Bíblia é fascinante, ela foi escrita. Agora, nós temos que crer uma coisa, queridos. Nós temos tanto os dados históricos, relatos deixados, arquivos deixados pelos pais da fé da igreja, e nós temos outros métodos, como nós estudamos na semana passada, de avaliação, que nos dá a capacidade de saber que um livro ele é fiel, ele é autêntico à história, o que ele fala realmente condiz com a situação geográfica, há provas arqueológicas, há provas inúmeras que sustentam a veracidade da palavra de Deus. Agora, nós temos que crer em outra coisa também, né? Que em tudo isso, em toda a conservação da história bíblica, nós vimos a mão de Deus também, guardando, e fazendo com que a Bíblia chegasse até nós. Nós estudamos também, nós falamos também que a Bíblia está dividida em quantos livros? Quantos livros formam a Bíblia? 66 livros, não é isso? Uhum. Nós entendemos que a palavra Bíblia vem de bíblios, do grego, que quer dizer coleção, né? Biblioteca. Uhum. Ótimo. E quantos livros compõem o Novo Testamento? 37. 39? Sim, e o Velho? O Velho 39 e o Novo? 36, 27. 27 livros, certo? Sendo que
aqui nós temos, por exemplo, nós temos no Velho Testamento é dividido em o quê? Os livros da lei, livros poéticos, os profetas, né, os profetas maiores, os profetas menores, história, e aí por diante. E no Novo Testamento nós temos aquela divisão que são os evangelhos. Nós não falamos sobre isso, mas vamos falar quando nós estudarmos um pouquinho sobre o Novo Testamento. Nós vamos ver que os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de sinópticos, que quer dizer a mesma visão. Não é isso? Ou os 3 primeiros, com exceção de João. Os 3 primeiros evangelhos, porque eles basicamente narram quase a mesma história. Então, são chamados sinópticos. Nós falamos também dos apócrifos, não é isso? Apócrifas. Que quer dizer o que a palavra? Escondidos. São livros que quando justamente houve essa tradução do hebraico para o grego, não é? Pelos anciãos, que é chamado Septuaginta, foram livros que não foram aceitos dentro do cânon sagrado. Não é isso? E por isso eles não foram considerados como inspirados por Deus e ficaram fora. A Bíblia Católica tem esses livros, mas até a Igreja Católica reconhece que não são de inspiração divina, porque as histórias que são contadas no livro não tem nada a ver com a vida de Deus, com o caráter, a personalidade de Deus, não há revelação divina ali, mas são livros históricos, né? Possivelmente foram histórias talvez verídicas ou histórias contadas, que fazem parte da cultura, mas não tem problema. Só voltando aqui novamente para o Novo Testamento, nós estudamos que eles são divididos em evangelhos, as epístolas paulinas, que são 3 epístolas de Paulo, as epístolas gerais, não é isso? E um livro de revelação. Qual é o livro de revelação? Apocalipse. É o livro que é de Apocalipse ou de revelação. Aqui só a gente tentando resumir o que nós estudamos na semana passada. Mas hoje nós vamos estudar a questão da revelação, da inspiração bíblica. Né? O que quer dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, 2. 2 Timóteo 3,16. E 2 Pedro 1, 2. 2 Timóteo 3,16. Alguém pode ler aí para a gente? 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 3,16. Eu vou ler 2 Pedro 1, 21. Desculpa, 1, 21. Toda a Escritura é plenamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o que é que a palavra diz na 2 Timóteo 3,16? Que toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada. É divinamente inspirada. Então, isso faz da Bíblia um livro especial e divino. Ele é divino como também é humano. Não é? Nós sempre falamos isso, que a Bíblia também é um livro humano, porque além das revelações da inspiração divina de Deus, a Bíblia também mostra quem o homem é e mostra histórias humanas que se relacionam com a nossa realidade, com o nosso contexto muitas vezes. Então, algumas pessoas dizem, mas como é possível que, vamos no caso de Ló, né? As filhas de Ló dormiram com ele, Abraão enganou, mentiu, Davi adulterou, e as pessoas falam, mas será que a Bíblia na verdade é um livro divino pelo fato de narrar todas essas histórias de falhas, de pecados humanos? Veja bem, isso faz da Bíblia um livro ainda mais verdadeiro e fascinante. Porque quando você lê essas histórias na Bíblia, preste atenção, não quer dizer que Deus
estava concordando, certo? Deus não estava assinando embaixo pelos pecados que eles cometeram. Mas o objetivo, na verdade, é mostrar quem o homem é. Esse homem pecador, esse homem longe de Deus. Então a Bíblia é um livro humano porque ele revela quem o homem é. Ele traz à tona que o homem é de verdade. Essa é a parte humana da Bíblia. E por que esses relatos fazem da Bíblia ainda um livro mais verdadeiro do que muitos pensam? Pelos simples fatos, querido. Se a Bíblia tivesse somente contado histórias de sucesso, não é isso? Uma coleção de histórias que somente deram certo, de pessoas perfeitas, possivelmente as pessoas iam pensar, mas isso aí é um livro de conto de fadas. Olha bem, alguém organizou de forma bem perfeita, fez a seleção do melhor do homem e colocou lá. Mas a Bíblia, na verdade, mostra o homem como ele é, não é? E precisando da graça e do amor de Deus. Então, a Bíblia tem inspiração divina. A Bíblia é de origem divina. E nós temos que aceitar isso pela fé. Alguém falou que Napoleão disse assim, olha, isso é o dizer de Napoleão Bonaparte, a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a todos quantos se lhe opõem. Então é interessante que ele fala, é uma criatura vivente. Por quê? Porque quando a gente interage com a palavra de Deus, com a Bíblia, Deus fala conosco. É por isso que se chama Novo e Velho Testamento, não é? É Deus deixando para nós o que Ele queria revelar acerca dele, dos seus planos e dos seus propósitos. Vamos ver o que diz 2 Pedro 1,21 em relação à inspiração da palavra de Deus. Pois a profecia nunca foi, presta atenção, a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. A profecia não foi fruto de uma mente humana, de uma mente científica. Não foi fruto da vontade. Os homens, o que está relatado aqui não foi a vontade de alguém falar, mas foi obra do Espírito. Homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Há muita coisa na Bíblia que a gente, de difícil compreensão e de difícil explicação. E nós vamos entender um pouco mais à frente o porquê disso. É por causa dessa inspiração divina que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? O autor desse estudo nosso aqui que nós estamos dando, pegamos alguma coisa desse estudo, desse autor, ele diz que a palavra, assim diz o Senhor, aparece 2.000, assim diz o Senhor, aparece 2.600 vezes nas Escrituras Sagradas. Deus reforçando que o que está escrito foi Ele que diz, foi Ele que revelou, foi Ele que inspirou. Agora, nós sabemos que, assim como existe a questão de nós crermos que a Bíblia é de inspiração divina e fazemos apologia acerca disso, existe uma matéria, uma disciplina chamada apologética, que é a defesa da fé, não é? Nós sabemos também que há muitas pessoas que procuram lutar contra a palavra de Deus. Até mesmo procuram textos, gastam tempo procurando textos que, entre aspas, eles dizem que apontam para contradições dentro das Escrituras Sagradas.
Mas o que é inspiração? O que é inspiração? O que é inspiração? É algo que é recebido, não é fruto do trabalho propriamente. Justamente. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana. Certo? Então, houve uma influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana. Não foi Deus que simplesmente chegou lá e escreveu como escreveu nas tábuas da lei. Não é? Mas nesse caso aqui, Deus inspirou, o Espírito de Deus inspirou, o Espírito de Deus influenciou, não é, a mente dos escritores, dos profetas, para que eles pudessem relatar e escrever tudo o que foi escrito. Você pode ver que a Bíblia tem o emprego correto das palavras, preservando-as de qualquer erro ou omissão. Isso devido à inspiração divina. Então isso é inspiração. É a influência do Espírito Santo sobre as mentes dos escritores bíblicos, sacros ou dos profetas. Agora existem também teorias, como eu falei para vocês, que vão contra a palavra de Deus. Nós estamos na página 25, tá bom? Vocês podem ver isso aí. Por exemplo, existem várias teorias em relação à inspiração da Bíblia. Vou citar algumas aqui, porque não convém que nos interessa muito, como nós falamos. Isso é apenas um curso básico, introdutório, sobre bibliologia. Alguns confundem inspiração com iluminação e afirmam que a inspiração que os escritores sagrados receberam é a mesma influência que recebemos do Espírito para compreender as coisas. Porém, o Espírito Santo concedeu aos escritores sagrados inspiração para escrever as palavras da Bíblia e transmitir a sua mensagem. Abra sua Bíblia em Jeremias 14:14. Olha aqui, nós vamos ver a diferença aqui que a Bíblia fala dos profetas que recebem inspiração, revelação de Deus para escrever o que foi escrito e aqueles que são falsos. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Veja bem, a inspiração que recebemos hoje, ou eu prefiro chamar de iluminação, que nós recebemos hoje, é para nós compreendermos o que já foi inspirado. Certo? Ninguém hoje pode dizer assim, eu recebi agora uma inspiração de Deus para escrever isso, uma revelação de Deus. Nada mais pode ser inspirado, nem revelado, além daquilo que já está escrito. Certo? Isso é muito importante nós entendermos isso, porque muitas igrejas criam falsas doutrinas, porque muitos dizem, até líderes religiosos, que recebeu uma nova inspiração, uma nova revelação de Deus. Nós vamos entender um pouquinho a questão que é inspiração e revelação mais tarde. E eles, mas não está escrito aqui. Sim, não está escrito porque é uma nova inspiração, é uma nova revelação. Deus me revelou. Nós não vamos esquecer do que está escrito em Hebreus, que antigamente o Senhor nos falava pelos profetas, mas ultimamente tem nos falado através da figura de quem? Do seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós podemos ter uma inspiração de Deus, ou iluminação, para o quê? Entender aquilo que já foi previamente inspirado e revelado por Deus aos escritores sacros, os escritores sagrados. Jeremias 14:14. Ana Paula. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que vos profetizam. Isso. Então, nós temos que ter cuidado que muitos profetas dizem vir em nome do Senhor, mas na verdade estão falando de si mesmo. Certo?
Então, nós somos iluminados para entender aquilo que já foi inspirado por Deus nas Escrituras Sagradas. Então, é algo bem delicado. Agora, como é, pastor, que eu consigo discernir os profetas falsos dos profetas verdadeiros? Não é? Hoje, no ministério profético que há por aí, no ministério profético você pode entender muita coisa. É simples. Você tem que ver se aquilo que o profeta ou profetisa falou está de acordo com aquilo que já foi revelado por Deus. Por isso que Paulo fala, ainda que venha um anjo de luz, vos traga um evangelho além daquilo que já foi revelado, que eu já vos trouxe, seja anátema. Amém? Há uma teoria que a Bíblia teve uma inspiração natural, que naturalmente os profetas escreveram aquilo que lhes veio à mente. Ele foi escrevendo. Então, essa teoria da inspiração natural. Naturalmente, eles foram escrevendo. Isso é uma teoria falsa. Porque nós não podemos fazer da Bíblia um livro comum. Tornar a Bíblia em um livro comum. Não é? Aonde, por exemplo, Machado de Assis, Rui Barbosa escreveu os seus livros, Jorge Amado. Naturalmente, veio a fantasia na mente deles, eles foram escrevendo. Não. A Bíblia é o quê? Foi o quê? Inspirada Por Deus. por isso. Voltamos ao que Pedro falou no capítulo 1, não é isso? No versículo 21. Que não foi o produto o quê? Da mente? Da mente do homem. Quem está lá em Pedro 1, 21 ainda? Lê novamente. Vamos fazer uma teologia que tem puramente como fundamento a palavra de Deus, não somente falácia, né? Vamos lá, novamente para Pedro 1, 21. Vocês vão sair daqui sabendo esse versículo de cor. Esse versículo é muito importante na vida de qualquer crente. 2 Pedro 1, 21. Porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo que lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Isso não é fruto, não é produto da mente humana. Outra teoria é da inspiração parcial. Preste bem atenção nisso aqui. Na inspiração parcial, como já disse, algumas pessoas creem que partes da Bíblia foram inspiradas e outras partes não. Isso acontece pelo simples fato de às vezes as pessoas não terem explicação para aquilo que está escrito, não é? Então, não, mas isso aí foi Paulo que falou de si mesmo, foi fulano que falou de si mesmo. E aí nós criamos muitas vezes dentro da igreja aquelas pessoas que dizem assim, isso aí eu creio porque isso me convém crer. Então essa parte é inspirada. Essa parte aí, como eu não creio, que vai de encontro àquilo que eu estou vivendo, ao meu erro, ao meu pecado, então isso aí foi produto humano. Então não existe inspiração parcial da Bíblia. Ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, completamente inspirada por Deus, ou não é. E aqui a gente tem algo para definir, tem bem claro em nossas mentes. Ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Para você, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? As palavras de Deus. Ela é como um todo. Sua essência é a palavra de Deus. E é de inspiração divina. Nós sabemos que a Bíblia, ele não é um livro científico por natureza, não é? Porque eu acho que a Bíblia também não teve Deus, quando inspirou os autores, ele não teve por natureza que a Bíblia fosse por natureza um livro científico. Mas existem provas científicas que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Certo? Porque, por exemplo, quando nós vemos tanto descobrimentos arqueológicos, não é? Quando algo é descoberto que você olha,
que aquilo que foi descoberto compara que a Bíblia já dizia existir, né? Isso é uma prova de qualquer forma científica, não é? A Bíblia existe antes da ciência Com existir. Então, certeza. os cientistas, eles ficam dizendo que eles querem criar as teorias YXZ, porque eles não querem dobrar o joelho e falar, epa, realmente, nós não inventamos. A Bíblia já existe. Justamente. Nós que viemos depois. E tem outra coisa, a Bíblia, o objetivo principal dela não é trazer nenhuma prova científica para o mundo, certo? O objetivo da Bíblia é o objetivo redentor, O que é redentor, professor? salvador. A Bíblia tem como objetivo levar a mensagem da salvação, do perdão dos pecados. Essa é a missão principal da palavra de Deus. Alguns acham que a Bíblia também foi inspirada verbalmente, ou a teoria da inspiração verbal, na página 27. Ela diz que a Bíblia só foi inspirada quanto às palavras, ou seja, os homens foram usados simplesmente como máquinas que escreviam o que Deus ditava. Não é? Simplesmente o homem estava lá, aí Deus ia falando, ele escrevendo. Não foi assim. Eles foram inspirados naquilo que eles viram e presenciaram também. Então não é hoje como se tivesse um recorder, né? Que a gente fala, que você vai editando, né? falando, gravando, depois um gravadorzinho, não é? Foram homens inspirados por Deus. Então essa teoria da inspiração verbal é falsa também. Outros, teoria da inspiração de ideias e conceitos, somente algumas ideias e conceitos bíblicos foram usados. Bom, mas nós estamos mexendo aqui, temos falado, eu não vou entrar em detalhe, você tem aí escrito as teorias, estuda em casa. Nós estamos falando sobre inspiração, revelação, certo? E eu queria agora que nós tivéssemos assim, bem claro em nossa mente, a diferença entre inspiração certo? Revelação a gente fica aqui na Inglaterra, vai perdendo o conceito dos acentos, né? E iluminação. Criá-las. Ele vai desaprendendo a escrever português. É só que Não aprende inglês e esquece português. Justamente, não aprende inglês e esquece português. Iluminação. Eu aprendo português e inglês e espanhol. Iluminação. Certo? Nós entendemos o que? Por inspiração é o que? Inspirar. É o sopro do Espírito de Deus na mente humana. Né? Nós falamos sobre isso. Os homens falaram através da inspiração do Espírito Santo de Deus, né, nas suas mentes. Foi uma influência sobrenatural. Suponho que a palavra inspiração dá também lugar a uma parte humana, ou seja, há a inspiração de Deus, mas a criatividade humana continua lá. Sim, com certeza. Ao contrário da revelação, em que é coisa que... Desculpa, Não, tá certo. Deixa eu esmiuçar isso. Quando nós falamos de inspiração, por exemplo, eu presenciei um fato, certo? Eu vi o fato como foi decorrido, né? Como aconteceu. Vi tudo, presenciei. A inspiração humana vem sobre mim e faz com que eu seja mais... Inspiração humana vem sobre mim e faz com que eu seja mais autêntico possível aquilo que eu vi e presenciei. No caso dos discípulos, nos casos dos evangelhos, não é isso? Você vai ver que, como eu falei para vocês,
os evangelhos sinópticos, que são os 3 primeiros evangelhos, eles mais ou menos narram uma visão só, não é, dos acontecimentos. Lógico que na inspiração humana, Deus respeitou a personalidade, não é, de cada um. Mateus mostra a Deus de uma maneira, ele enfatiza a pessoa de Deus como rei dos judeus. Não é? Você vê que Marcos enfatizou mais os milagres, João como filho de Deus, não é? E aí por diante. E não só Deus respeita, como usa. Justamente, mas o que importa aqui é que nas suas características próprias, eles foram fiéis àquilo que viram e presenciaram. Isso é inspiração. Agora, se, como nós falamos aqui de uma das teorias, a inspiração fosse somente verbal, isso queria dizer o que Mateus escreveu, o que Lucas escreveu, o que Marcos escreveu, seria igualzinho, porque Deus somente ditou e eles escreveram. Não, eles foram inspirados, não é, a relatarem de forma mais precisa aquilo que eles viram. Isso é inspiração divina. O que é revelação? Vamos ver, por exemplo, Jó. Abra aí Jó 32:8. Jó 32:8. E 33:4. E 33:4. Jó 32:8. Isso é para inspiração ou revelação? Inspiração. Então, gente, quem já achou, pode pegar, já pode ler, por favor. Na verdade, o Espírito, dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Isso, o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. O 33:4, deixa eu ler o 33:4, diz assim: o Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Isso é inspiração também, certo? Agora veja qual a diferença de inspiração para revelação. Quando na inspiração nós temos de Deus o mover do Espírito Santo de Deus com o sobrenatural sobre a mente do homem, na revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas, que possivelmente nem o próprio escritor sabia. Isso é revelação. Vocês estão entendendo? Muitas coisas que foram escritas, que o escritor escreveu, certo? Que foram revelações, que possivelmente eles não presenciaram, mas receberam naquele momento de Deus. Por exemplo, Moisés escrevendo Gênesis. Moisés escrevendo Gênesis é a revelação. Não estava lá. Ele não estava lá, mas teve a revelação de Deus. Assim como Apocalipse. Apocalipse é um livro completamente de revelação. Como Então, Daniel, etc. João, na ilha de Patmos. Então, vocês estão entendendo a diferença de inspiração para revelação? São coisas que são dadas, que são reveladas, que são mostradas, não é? E até mesmo, talvez, o escritor não tenha tido o entendimento daquilo. Mas aquilo foi revelado para eles. Ele dá um exemplo aqui. Ele diz assim que o homem por si só não podia saber. Ele fala de Daniel. Eu vou colocar aqui só para o pessoal que está acompanhando no vídeo, né? Eles poderem anotar. Daniel, por exemplo. Eu acho que eu vou dar uma organizada aqui melhor nisso. Aqui, revelação. Nós temos, por exemplo, Daniel 12:18. 12:8, desculpa. 1 Pedro 10. 1 Pedro 10. 1 de 10 a 11.
Tá certo? Ao passar do tempo, a minha mente vai se adaptando ao português, a gente vai tendo uma fluência melhor nessas questões. 1 Pedro 1, 10. Já você abriu em Daniel, Ana? 12, 8. Lê pra gente. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ótimo. Foram as revelações que Daniel recebeu. Que ele ouviu e não entendeu, mas foi dado por revelação divina. Tá bom? 1 Pedro 1, 10 e 11. Desta salvação inquiriram e negaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir Olha, e sobre as glórias que os seguiriam. eu me arrepio com esse texto de João, de Pedro, porque isso é algo maravilhoso. Isso mostra a continuidade do Velho e do Novo Testamento. O que é que está falando aí? Que os profetas estavam escrevendo, resumindo, acerca da pessoa de Cristo. As profecias, na verdade, apontavam para Cristo. E eles queriam indagar o tempo certo. Eles estavam escrevendo, talvez nem sabiam o que estavam escrevendo, mas era uma revelação. E queriam saber o tempo, o momento certo, mas era uma revelação de Deus dada por Deus. Isso é interessante. O que nos faz crer o seguinte, que toda a Bíblia foi o quê? Inspirada, mas nem todas as partes da Bíblia foi o quê? Reveladas. Reveladas. Está vendo? Vocês estão indo muito bem. Nós podemos dizer que a Bíblia, no total, foi inspirada, mas nem toda a Bíblia foi dada por revelação. Certo? Ok. E aí entra mais um ponto que nós chamamos de iluminação. Não é isso? Inspiração é o mover sobrenatural da mente, sobre a mente dos escritores sagrados. Inspiração. Revelação é o que? O revelar de algo novo, que nem sempre os próprios escritores sagrados entendiam o que era. Estava sendo revelado algo novo, dado por Deus. Na iluminação, o que é iluminação para vocês? Iluminação é passar a ver. Passar a ver, ótimo. Então, iluminação é o ato de receber esclarecimento sobre determinado assunto. Ou seja, é receber luz. É receber luz. Você está entendendo? A ponto que nós podemos interpretar a mensagem e revelação, e o ato de conhecer devidamente a mensagem desconhecida ou misericórdia. Por exemplo, nós somos iluminados a entender aquilo que foi revelado e inspirado. Certo? Por Deus. Então, o crente, ele não pode ser mais inspirado nesse sentido de que ele vai receber uma nova inspiração por Deus para escrever coisas que Deus, por algum momento, esqueceu de escrever na palavra. Porque se você vai por esse caminho, você vai o quê? Criar uma seita. Certo? Mas o crente agora o quê? É iluminado por Deus. As coisas que estão escritas se tornam lúcidas agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas podemos dizer também, por exemplo, que recebemos iluminação de Deus não só para entender as coisas da palavra de Deus, mas podemos receber iluminação de Deus para entender assuntos da nossa vida que Deus quer mudar, mas que ainda estão um bocado obscuros para nós. Com certeza. Exato. Com certeza. Porque o que é que acontece, Álvaro? O que é que nós falamos? O objetivo principal da palavra de Deus é mostrar a obra redentora, não é? De Deus para a comunidade. Certo? E quando nós falamos de redenção da salvação em Cristo Jesus, não é? O ato de sermos redimidos, isso é no total de nossa vida. Coisas que estavam escondidas, coisas que precisam ser consertadas, que nós, ao depararmos com a palavra de Deus, somos iluminados, não é? E nos é mostrado aquilo onde precisa ser consertado e precisa ser mudado.
Então, toda a iluminação que nós recebemos para a nossa vida, ela deveria ter como base a palavra de Deus. Certo? Então, eu sou através, quando eu me encontro com a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu recebo a iluminação de entender o que aquele texto está dizendo para a minha vida, naquela área específica que eu preciso mudar. Ou que eu não preciso mudar, não é só questão apenas de mudança às vezes. A Bíblia também, nós lemos o que? Ela é do que? Encoraja, não é isso? Ela admoesta, ela redaga, nós lemos Timóteo nisso também. Dá entendimento. Né? Ela Dá entendimento. dá entendimento, então é um complexo de coisas. Mas vale dizer que hoje, se a gente considera o ministério, por exemplo, profético, de que alguém vai dar uma palavra de conhecimento, ele é uma revelação de coisas desconhecidas. Oh, sim. Ainda existe isso. Sim, com certeza. Mas toda revelação que nós possamos receber hoje, por Deus, ela não pode fugir de forma alguma da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que Deus, o profeta Ágabo, né, que nós vamos ali com Paulo, ele revelou para Paulo o que aconteceu na vida dele, não é isso? Então, não quer dizer que o que nós não possamos hoje receber revelações de Deus, nós podemos. Mas toda a revelação agora de Deus tem que estar o quê? Tem que ser filtrada pela palavra de Deus. Tem que ter baseado na palavra de Deus. Eu não posso chegar agora para você dizer assim, olha, recebi a revelação que Jesus vai voltar no final do ano, como algumas seitas e até mesmo, inclusive, algumas, eu vou chamar de seitas também, grupos evangélicos, né, já profetizaram que, olha, a palavra dos três, ai meu Deus, como é a parábola do samaritano, dos 3 dias, não me lembro bem, que cada dia representava um milênio e que Jesus possivelmente estaria voltando nesse milênio. É uma revelação que a gente não vê, não é, de forma alguma, base bíblica para a pessoa. Nem Jesus, ninguém sabe a volta do Mestre, só o Pai. Ou Ele seja, deixa isso bem claro. há revelações específicas e individuais, e essas podem vir. Agora, não há mais revelações novas no que diz respeito ao propósito de Deus para a humanidade, Não. Em termos históricos. De forma alguma. Ok, vamos passar para a página 30 e eu vou finalizar hoje. Gostaria de ter ficado mais tempo aqui com vocês. Né? Passa rápido. Não é tão gostoso falar a palavra de Deus. Onde nós falamos sobre a harmonia e a unidade da Bíblia Sagrada. Nós falamos para vocês que a Bíblia tem 66 livros, não é isso? Falei para vocês que são 40 autores. Eu vou apagar isso aqui, né, porque já deu tempo para o pessoal em casa escrever, e vocês também. Né? Nós falamos também que a Bíblia foi escrita por 40 autores, certo? No período de quantos anos você acha que a Bíblia toda foi escrita? 16 séculos. 1600. Aproximadamente 1500 a 1600 anos levou para que toda a Bíblia fosse trazida, né, em um corpo só. Os escritores, quem foram os escritores da Bíblia? Os escritores foram homens comuns, que tinham atividades comuns, foram desde pescadores a reis. Você desculpe, mas aqui está um bom argumento do ponto de vista natural para mostrar que a Bíblia foi uma inspiração divina, porque como é que seria possível se não fosse, num espaço de 1500 anos, homens vindos de culturas tão diferentes, de níveis sociais, de níveis culturais tão diferentes, e escreverem todos a mesma coisa. Não escreveram a mesma coisa, mas falam tudo a mesma coisa, sem entrarem em contradições, e todos apontando para Jesus Cristo. Justamente. Aí nós vemos que a Bíblia Sagrada é um livro sobrenatural. É um livro de inspiração divina. Não tem como não ser de inspiração divina. Né? Para submeter-se ao teste, vencer o teste dos anos. Né? Para ter tanta harmonia dentro das Escrituras. Né? Para ter esse conjunto de coisas, a gente tem que crer que é um livro de inspiração divina, e o livro escrito por Deus, no sentido que ele usou os homens inspirados para trazer a revelação, inspiração que ele achava
que nós deveríamos conhecer. Agora, lógico, gente, a Bíblia não revelou tudo acerca de Deus, certo? Não é? A própria palavra. A palavra diz Nem todos conhecem. que as coisas reveladas foram nos dadas. Agora, as coisas que não foram reveladas pertencem a Deus. Se não me engano, é Deuteronômio 29, 29. Se eu não estiver enganado, mas a gente eu posso verificar isso direitinho. Então, tivemos homens que foram o quê? Pescadores, eruditos, como Paulo, né, que escreveram a Bíblia, profetas, estadistas. Então, foi Chefes de Estado. chefes de Estado, pessoas de níveis diferentes que escreveram a Bíblia. As condições foram diversas. Umas foram, alguns livros, alguns escritos foram escritos nas cidades, outros no campo, outros em palácios, outros em ilhas, né? Como foi o caso de quem? De João. Alguns em prisão, como o caso de quem? De Paulo. Outros em trevas, nas sujidades das trevas e masmorra, como o caso de Jeremias, e aí por diante. E alguns nem sequer sabiam escrever, tinham que eu descrever por eles, não é? Com certeza, com certeza. Algumas cartas de Paulo, ele escreveu com o seu próprio punho, não que ele soubesse escrever, Sim, né? Mas por causa das algemas, algumas cartas foram escritas por alguém que ele foi editando e foi escrevendo. Porque as cartas, por exemplo, paulinas, são na verdade cartas mesmo enviadas a grupos de crentes em determinadas localidades, ou para pessoas que Paulo conhecia, não é? E enviava. O pastor, Como quando Timóteo. o pastor fala de cartas paulinas, se refere a cartas escritas por Paulo. Por Paulo, certo? As cartas escritas por Paulo. Por exemplo, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, foi escrita o quê? Ao grupo de crentes em Corintos. Romanos, ao grupo de crentes aonde? Roma. Né? Quem escreveu Hebreus, escreveu o grupo de crentes hebraicos, Mas se né? você pega Hebreus. essas cartas, de repente pode ser jogado aqui para o povo de Dira, é jogado para o povo do Brasil. Com certeza. É tão real. Porque é revelação e inspiração divina. Independente que foi escrita no primeiro século, foram escritas a maioria, é atual. Fala conosco. 2000 anos e vai ser sempre atual. O homem vai um dia chegar, talvez nós não vamos usar mais carros, né? Para andar aqui na Terra, talvez vamos andar de foguete, mas a Bíblia vai ser sempre atual. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus para falar o coração do homem. Amém. Independente da ciência. E se dentro do desenvolvimento da ciência, a Bíblia trata de coisas da alma, do espírito humano, que nós vamos carregar conosco para o resto da vida, até Jesus voltar, né? Nós vamos carregar essas ansiedades, esses problemas, e a Bíblia tem resposta para nós. E o mais interessante para aqueles que são um pouco mais vividos na fé, é ler a mesma passagem, talvez mais de 10, 20 vezes, e nessas 10, 20 vezes falar de 10, 20 maneiras diferentes, porque a Bíblia é viva. Então ela traz um conselho naquele momento que você precisava. Olha, abra sua Bíblia em Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler, abre sua Bíblia, vou ler aqui para nós andarmos mais rápido. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o quê? As intenções do coração. 4:12. Esse é o poder divino da palavra de Deus. A Bíblia tem poder de vivificar, de renovar, de restaurar, de indagar, não é? de ir no lugar mais secreto da existência do homem e ali tratar o que precisa ser tratado, consertar o que precisa ser consertado, discernir pensamentos e intenções. Só um livro divino pode fazer isso, certo? Os livros poéticos, não é? Livros que nós lemos
ele tem a capacidade de mexer com a nossa imaginação. E parece que apanhas uma bofetada de vez em quando. Justamente, mas ele mexe com a nossa imaginação. Mas para ir na alma, e alguns mexem até com nossas emoções, mas só a palavra de Deus tem o poder de ir no mais profundo do nosso ser e nos trazer respostas para questões das mais diversas que nós temos na nossa vida, nossa existência. Não é? Eu digo que a palavra de Deus tem poder para responder coisas como: da onde você veio, para onde você vai e o que você está fazendo aqui. Quem sou eu? A origem, né? O propósito e a intenção e o destino. A palavra de Deus tem o poder de mexer com tudo isso. E sobretudo, a palavra de Deus tem um poder sobre os não salvos. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu ministrar uma palavra no seu coração. Não somos nós que geramos vida naqueles que estão mortos espiritualmente. Mas é a palavra de Deus. Pela palavra, o universo foi criado, né? Tudo foi criado. E essa palavra que nós temos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem poder de gerar vida. Onde não há vida. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade, é somente profetizar, proferir, falar. E deixa que a própria palavra, ela entre no coração do homem, ali onde está junto e medula, onde divide tudo, e faça o trabalho que ela que ela foi criada para fazer. Né? Então, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Certo? É por isso que nós temos que, queridos, fazer o máximo para que essa palavra ela seja traduzida num número maior de línguas. Existem oficialmente 6.000 línguas e dialetos falados no mundo. A Bíblia só está traduzida para pouco menos de 2.000. Existem mais de 4.000 línguas e dialetos hoje no mundo que não tem a tradução da palavra de Deus ainda. Então, ela tem o poder de gerar salvação, né? Ela tem o poder de fazer com que o sábio seja reduzido a nada. E a palavra de Deus tem o poder também, como tem poder sobre os salvos, tem também poder sobre os não salvos, tem poder também sobre os salvos. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Isso é João 17. Você lê em casa, João 17, do 17 ao 19, e você vai ver que a palavra de Deus também tem o poder para santificar.